Bom dia, gente bonita. Bom, queridos, bom dia. Vamos começar, então, a segunda mesa do COCAL, hoje, né? Começando com... Eu não vou apresentá-las, elas vão se auto-apresentar, que já é o processo de empoderar as mulheres. Elas vão estar... Tá? Cada um vai se apresentar, contar um pouquinho sua trajetória. Então, começamos com Marina Tedesco, que vai falar sobre o título Trabalho, as cineastas brasileiras que filmaram a Revolução. Parece que esse negócio está dando choque, gente. Helena Solberg e Lúcia Murat. Estou com um sentimento que eu levei uns choquinhos, mas vamos ver. Bom, bom dia. Como a Denise já disse, meu nome é Marina, também atendo por Nina, talvez atenda mais por Nina, inclusive. Sou mais uma da gangue da Universidade Federal Fluminense que toma de assalto o COCAL a cada edição. Sou professora lá do curso de Cinema e Audiovisual. Nessa instituição eu fiz toda a minha formação. Eu sou graduada em cinema, mestre em geografia e doutora em comunicação, tudo pela UF. E essa pesquisa que eu vou apresentar aqui dá continuidade a um trabalho que eu já venho desenvolvendo desde 2009, que é sobre diretoras no contexto do novo cine latino-americano. É uma pesquisa feita de maneira bastante errática ao longo dessa quase década. Enfim, isso tem me apresentado a diversas diretoras da região, e aqui eu vou me concentrar em 2 filmes, cada um dirigido por uma delas, né? Helena Solberg e a Lúcia Murat. Então, o que me motiva, né? O que me chamou a atenção nesses filmes? Nos anos 80, o furacão das revoluções que passou pela América Latina, principalmente a partir do final da década de 50, por diversos países, já perdia força e se concentrava basicamente na América Central. No Brasil, como sabemos, vivíamos um contexto contra-revolucionário, ocasionado pelo golpe civil militar empresarial de 64, o que fez com que diretoras e diretores tivessem que se valer da ficção ou de contextos emprestados para trazer a revolução para dentro dos seus filmes. E é dentro desse segundo caso que a gente pode encontrar essas obras. Tanto a produção da Helena Solberg quanto a da Lúcia Murat. Esses 2 filmes, quando eu me deparo com eles, eles me parecem especialmente importantes de serem estudados, porque se na produção bibliográfica de diversas áreas a gente encontra um apagamento das mulheres das grandes narrativas, isso acontece ainda mais quando estamos falando de um contexto atravessado por violência, conflito, luta, risco de morte, que são contextos que têm sido construídos como masculinos. Então, isso torna esses filmes ainda mais singulares e torna ainda mais importante que a gente se debruce também sobre eles. Bom, o Nicarágua Hoje é um filme de 1982, dirigido pela Helena Solberg. Quando ela resolve fazer esse filme, ela já é uma diretora com uma carreira bem-sucedida, nos moldes, claro, do cinema independente estadunidense. Quando eu falo bem-sucedida, não estou falando que ela era mundialmente famosa, que ela ganhava muito dinheiro, fazia filmes que tinham milhões de espectadores, mas pensando num cenário estadunidense de cinema independente, ela era uma diretora bem-sucedida. Embora seu primeiro filme não tenha tido repercussão à época, e esse à época é muito importante, porque nos últimos anos algumas pesquisadoras têm se voltado para a entrevista com, assim,
de uma maneira muito justificada, porque, de fato, é um filme que traz características muito importantes que não tem tempo aqui para a gente se aprofundar, porque fugiria do escopo da apresentação, mas já há vários textos publicados sobre isso. A Carla, por exemplo, tem um texto que fala disso, entre outras. Mas, embora esse primeiro filme não tenha tido impacto na época, os 2 primeiros filmes que ela faz nos Estados Unidos, que são justamente aqueles 2, de 74 e 75, vão ter uma repercussão e uma circulação bastante satisfatórias. São 2 filmes muito ligados às mulheres na América Latina, né? Não só, também nos Estados Unidos. E depois de fazer esses 2 filmes, que tiveram uma boa repercussão, muito ligados às mulheres, ela sentia, apesar de isso estar dando certo, ela sentia que alguma coisa tinha que mudar na trajetória dela. E aí essa citação, que é de uma entrevista que a Helena Sober dá e que está no livro da Juliane Burton, ajuda a explicar um pouco isso, né? Que ela era feminista, mas que ela também não queria ser enquadrada como uma cineasta feminista, no sentido de poder também falar de outras coisas. Então, ela demorou um tempo para começar, maturando para onde ela queria ir, para começar a trabalhar nesse novo projeto. E durante esse tempo, que foi entre 77 e 80, muitas coisas aconteceram na América Central, em especial na Nicarágua, mas não só. Então, todos esses acontecimentos que já vinham ocorrendo, mas que se intensificaram no final da década de 70, culminando com a Revolução Sandinista, eram transmitidos para os Estados Unidos, junto com o que estava acontecendo também em El Salvador, Guatemala, Honduras. Mas isso era coberto de uma forma que... A cobertura disso se dava de uma forma que, na opinião da Helena Sober, acabava tendo um efeito homogeneizante. Então, situações diferentes acabavam parecendo como iguais para esse público estadunidense. Não ficava claro quais eram as motivações, quem eram os atores sociais que estavam envolvidos, qual era a participação dos Estados Unidos em tudo isso que estava acontecendo. Resumindo, né, um efeito anestesiante, segundo as palavras da própria diretora. A partir disso, ela decide que queria fazer um filme para esse público. Então, essa é uma das primeiras definições do filme, seu público-alvo, e isso vai impactar toda a obra, como eu vou falar mais para frente. Então, com esse público-alvo definido, ou seja, um interlocutor principal, que era uma audiência estadunidense, ela entrou em contato com o INCINE, o Instituto Nicaragüense de Cinema, para poder filmar na Nicarágua. Obteve carta branca do INCINE, então o INCINE não tem nenhuma participação nesse filme, e conseguiu alguns financiamentos. A partir daí, ela se lançou para a pesquisa e definição da família protagonista. E a família protagonista, ela elege uma família nicaragüense como protagonista, justamente pensando nesse público-alvo, porque aí ela vai optar por uma família bastante reconhecível, ainda que com uma estrutura diferente de uma parte das famílias estadunidenses daquele momento. Então, uma família composta por um homem e uma mulher que se conheceram e casaram jovens e que têm 4 filhos. E que, ao longo do processo de filmagem, vão cada vez mais se envolvendo com a política, ainda que nunca tenham chegado a pertencer a quadros oficiais do governo. E tanto a montagem quanto a narração, que é feita pela própria diretora no filme, estão o tempo todo demonstrando para a gente que essa articulação, que existe uma articulação aí micro e macro que pode ser feita. Então, que as situações vivenciadas por essa família podem ser generalizadas. Então, por exemplo, tem uma narração logo no início que ela vai falar: os Chavarias vivem em Manágua, a capital da Nicarágua, uma cidade quase destruída pelos terremotos de 1972.
Novos bairros foram construídos nas periferias da cidade. Os chavarias habitam umas dessas novas comunidades. Então, é o tempo todo partindo da família para dar explicações gerais sobre a Nicarágua e depois voltando dessas explicações gerais para não perder o vínculo com a família. E isso tem muito a ver justamente com o fato dela estar querendo se comunicar com essa audiência estadunidense, né, com a percepção dela lá como latino-americana de que ela não podia supor que esse público estadunidense tivesse qualquer conhecimento prévio sobre o assunto. Então, ela tem uma clareza disso, de que se ela tivesse feito um filme para o público latino-americano, esse filme seria muito diferente. Seria um filme mais pessoal e onde ela poderia desenvolver os assuntos que são mais interessantes para ela. Então, questões que são caras a ela, como, por exemplo, questões de gênero, que apareceram principalmente nas tensões entre o marido e a mulher, ela acabou não se aprofundando nisso, embora isso esteja de alguma maneira no filme, né? Não é eliminado totalmente, como essa citação pode transparecer. Isso está no filme de alguma maneira, mas com muito menos peso do que apareceu na cinematografia anterior dela. Mas, ainda assim, ela... Mesmo sem abordar isso muito, algumas escolhas acabam privilegiando as mulheres. Escolhas de entrevista, escolhas de colocar planos de guerrilheiras em momentos fundamentais, momentos de clímax, da montagem, né? E é importante a gente pensar que isso também acontece porque a Revolução Sandinista é uma revolução que vai trazer essa questão das mulheres já no seu cerne, né? Nos primeiros documentos dos sandinistas dos anos 60 já tem uma preocupação com a questão da mulher e tem uma mudança de legislação assim que a Revolução se instaura nesse sentido, embora no decorrer da década de 80 a gente veja que muitas dessas coisas vão ficar no plano da intenção. E esse decorrer da década de 80 é importante, principalmente para o filme seguinte, que é o Trabalho, que é O Pequeno Exército Louco, que é um filme que foi lançado em 84, dirigido pela Lúcia Murat e pelo Paulo Adário. Ele é lançado em 84, mas ele começa em 78. E, ao longo desses 6 anos, muitas coisas aconteceram no Brasil e também na Nicarágua, como eu estava falando antes, e a obra é muito marcada por todas essas mudanças ou não mudanças, por esse tempo transcorrido. Em termos de captação, houve 2 viagens para a Nicarágua, a primeira delas no fim da ditadura somozista, que praticamente não entra no corte final, e a segunda, sim, que produz muito material que vai ser levado às telas, porque a chegada da equipe praticamente coincide com a chegada dos sandinistas em Manágua. Então, muitos materiais que eles filmam vão entrar nesse corte final. E, além disso, de captação, tem um registro de uma entrevista coletiva com o pastor Coronel, que é o chefe da polícia paraguaia, logo após o assassinato do Somoza, o ex-ditador nicaragüense que estava exilado no país. Mas, além disso, a gente também tem bastante material de arquivo que é utilizado no filme. Numa entrevista que eu fiz com a Lúcia Murat para falar desse filme, ela me trouxe esse dado, que está aí nessa citação, que, em 79, a proposta do Pequeno Exército Louco muda radicalmente. Porque, se ele começa como um documentário, surge a ideia de transformar ele numa mistura de documentário e ficção e num longa-metragem. Então, para viabilizar isso, ela escreve um projeto que é submetido à Embrafilme, aprovado, mas que, alguns anos depois, por problema de censura, isso paralisa. E aí o filme fica paralisado por 2 anos. Em 1984, por razões bastante pessoais, ela vai finalizar o filme. Não é algo que seja corroborado pelo outro diretor, que queria continuar batalhando recursos para fazer o filme como eles gostariam, mas ela sentia que tinha que terminar esse filme de qualquer jeito, e aí, com o apoio de uma produtora aqui de São Paulo e do Conselho Mundial de Igreja, ela finaliza um média-metragem documental.
E aí é importante a gente pensar quem é a Lúcia Murat, né? Uma mulher que foi perseguida pela ditadura, que foi presa, que foi torturada, que está, nesse momento, final dos anos 70, e aqui mais especificamente no momento que eu estou falando, começo dos anos 80, se reconstruindo, né, dessa experiência traumática. Então, tinha envolvido aí uma questão do resgate da geração dela e dos ideais da geração dela, do qual o filme, de alguma maneira, é instrumento e também um processo de cura envolvidos. E isso explica essa necessidade visceral que houve no término desse filme, e explica também por que o filme acabou ficando como ficou. Só que, na metade dos anos 80, toda essa intenção que mobilizou ela a fazer o filme já tinha, de certa maneira, se arrefecido. E isso está muito presente em Um Pequeno Exército Louco, principalmente mais para a sua parte final. E uma coisa que então, é um filme que, talvez por ter sido finalizado nesse momento, e não, por exemplo, em 80 ou em 81, ele vai se diferenciar bastante daquilo que a gente imagina que vai ser um filme de esquerda sobre uma revolução com a qual os diretores têm uma imensa afinidade, muito claramente por um lado e não pelo outro. Quando a gente fala nesse tipo de filme, alguns modelos já vêm à nossa cabeça, e O Pequeno Exército Louco é bastante diferente disso. Ele é um filme muito lacunar. Ele é um filme que vai realmente exigir um trabalho enorme da gente como espectador, no sentido de recolher pistas e tentar organizar ali uma história coerente que ele não traz. Então, opa, esse já é o final. Significa que eu estou chegando no final. Então, por exemplo, tem entre várias sequências que eu poderia citar, tem uma sequência que é de material de arquivo, que a gente vê planos de um grupo de sandinistas entrando no avião, depois durante o voo, depois pousando, e aí vai ter um áudio que vai nos dizer que é um grupo de sandinistas chegando para o exílio no Panamá, mas a gente não tem nenhuma referência em que frente esse grupo atuava, por que eles estão indo para o exílio, como que eles conseguiram ir para o exílio, quantos eles são. E nem a sequência anterior, nem a sequência posterior vão nos dar essas informações. São sequências quase independentes. E aí é claro que essas lacunas aumentam com o tempo. É claro que essas lacunas aumentam analisando esse filme nos anos 2000 em relação ao que foi feito no começo dos anos 80. Mas ele é um filme intencionalmente lacunar. Porque se por um lado não contar com o orçamento era um problema, por outro, dentro daquilo que podia ser feito sem orçamento, havia uma liberdade total, que não era, por exemplo, o caso do filme da Helena Sober, né? Que aí era um filme que tinha, inclusive, financiamento de televisão, e aí outras coisas entram em jogo, né? Ela problematiza muito esse termo cinema independente, porque parece que ela poderia fazer uma criação livre, quando, na verdade, não é isso que acontece. Então, já caminhando para as considerações finais, nesse tempo que eu venho estudando cinema de mulheres, mais especificamente cinema de mulheres da América Latina, ao mesmo tempo que isso é uma categoria importante, em especial em relação às questões de visibilidade, representatividade, assim como no Evocine latino-americano pode acabar homogeneizando uma produção que é muito diferente. E aqui mesmo trabalhando só com 2 filmes que foram escolhidos simplesmente porque tinha uma afinidade temática, a gente encontra estratégias fílmicas que são quase opostas em muitos casos. Então, se o filme da Helena Sober é todo montado a partir de uma lógica de causa e efeito. Então, ele é todo muito bem amarrado, a gente não fica sem entender absolutamente nada
ao final do filme. Esse era o objetivo dela. Explicar para uma audiência estadunidense aquilo que estava acontecendo, e ela vai mobilizar uma montagem que cumpra esse objetivo. Ao passo que o Pequeno Exército Louco já tem sequências que são praticamente independentes e não tem nenhuma pretensão de constituir algum tipo de história com começo, meio e fim muito detalhado e explicado. Ele não organiza as informações para a gente que vai ter que organizar isso com o conhecimento prévio que a gente já traz ou com coisas que, eventualmente, se o filme nos despertar essa vontade, com informações que a gente busque. A Helena Sober, também, falando de outra diferença super importante, a Helena Sober vai trabalhar com uma família condutora dessa narrativa, então vai ter aí um trabalho de constituição de personagens, enquanto nenhum personagem é constituído, pelo menos de uma maneira mais... Bom, enfim. Enfim, vocês entenderam. De uma maneira mais clássica, né? Ao mesmo tempo que aproxima elas, se algo aproxima esses dois filmes, é a importância que as mulheres têm em ambos. Então, por mais que o José seja o chefe dos Chavarrias, é a filha mais velha que começa a politização desse núcleo familiar. São as duas outras filhas que vão se envolver nas atividades sandinistas pelo interior do país. E o Pequeno Exército Louco, guerrilheiras anônimas vão falar com o mesmo tempo que grandes dirigentes sandinistas. E, com isso, evidentemente, não estou querendo sugerir nenhum tipo de essência feminina. Então, porque a mulher tem uma sensibilidade maior para as questões das mulheres, necessariamente, ou vai falar mais de mulher. Eu estou, sim, chamando a atenção para uma questão que era extremamente pungente naquele momento, como voltou a ser, felizmente, e que foram tão bem plasmadas pela Helena Sober e pela Lúcia Murat nessas duas obras. Obrigada. Bom dia. A moderadora fugiu, então eu vou... Não precisa, Denise, estou brincando. Porque você vai dizer para eu me apresentar, então eu já estou me apresentando. Eu queria começar agradecendo muito aqui a organização do COCAL, né, na pessoa da Laura Canepa, que está passando aqui na frente, e também de todo mundo, que eu sei que é um time enorme, né, que está trabalhando há muito tempo, e a Ianete, que é a criadora disso, e a toda a estrutura da universidade, enfim, e aos colegas que estão aqui nesse quarto dia. Meu nome é Carla Holanda, eu sou professora hoje da Universidade Federal Fluminense e até há 2 meses atrás eu fui professora da Federal de Juiz de Fora. E eu venho estudando, nos últimos anos, a mulher no cinema brasileiro. É uma pesquisa nova que, até o meu doutorado, eu não estudei nada disso, estava outra coisa. Mas era alguma coisa que estava muito fortemente latente. Eu estava guardando isso, depois que eu concluísse o doutorado, que o Tonico me permitisse, eu iria passar a estudar, a fazer, né, essas investidas nesse campo, que era uma coisa completamente nova para mim. E eu estou apenas começando, e tem um mundo, né? E eu estou ainda, assim... Tudo que eu tenho feito, eu tenho tentado escrever, tentado pensar, é muito motivada por uma vontade muito pessoal mesmo, né? Então, acho que ela tem uma sinceridade nesse sentido. Aqui eu estou propondo falar de personagens femininas no documentário brasileiro, mas eu vou me deter nos anos 60. Eu vou fazer primeiro uma consideração sobre personagens no documentário e depois vou falar do que eu considero... eu vou ficar só nos anos 60 porque não vai dar para eu avançar mais. Eu vou ler para organizar as ideias. No filme de ficção, a personagem se origina da mente do roteirista,
que delineia suas características físicas, morais, sociais, linguísticas, intelectuais, com as quais ela estabelece relacionamentos familiares, sexuais, profissionais, de amizade, etc. A essa personagem é atribuído um contexto onde ela vai desenvolver suas ações. Assim, ela mora em certa região, tem certa família, exerce certa profissão, trabalha em tal lugar, parará, parará. Mesmo que pouco se saiba da personagem ou que ela contraria expectativas causais, é o ator ou a atriz que materializa suas qualidades ao emprestar o seu corpo, a sua voz, a sua técnica. É ele ou ela que fará a mediação entre a personagem descrita no roteiro e o que efetivamente tomará vida, que se tornará cristalizado na imagem. Além disso, muitas vezes, o ator ou atriz recebe orientações da direção em relação à sua interpretação. Portanto, a concretização da personagem no cinema de ficção, pode-se dizer, envolve a mistura do que está determinado no roteiro, da personalidade e características do ator ou atriz, da condução da direção e, vale acrescentar, da relação que a personagem estabelece com outras personagens da trama. Se, grosso modo, a personagem do filme de ficção pode ser assim compreendida, o que podemos afirmar sobre a personagem de documentário? É possível transpor as mesmas considerações ou é necessário fazer alguns ajustes? Pretendemos aqui investigar o sentido da personagem de documentário e, em seguida, apresentar personagens femininas elaboradas pelos documentaristas brasileiros dos anos 60, quando surge o que a gente chama comumente de documentário moderno. Há documentários que se utilizam de atores, profissionais ou não, para interpretar certos papéis. Nesse caso, a personagem pode ser constituída a partir de um roteiro e seguir orientações expressas da direção, tal qual acontece no filme de ficção. Entretanto, não é esse tipo de personagem de documentário que me interessa, para o propósito dessa comunicação, mas aquele que expõe a sua própria existência, as suas próprias histórias, os seus pensamentos e valores, é o que se lança e que revela um ser emergido do emaranhado das relações que se interpõem no instante da filmagem e mesmo antes, desde quando surge a ideia do filme. A esse personagem, Cláudio Bezerra propôs chamar de performer, por não, como diz ele, encarnar um tipo como um ator de teatro, cinema ou televisão, ou seja, não se anula para interpretar outro ser inventado. É sempre ele em pessoa que atua. É a esse tipo que eu estou me referindo, mas seguirei com o termo personagem, embora induza a uma confusão que vem da costumeira associação deste a um ser ficcional. É boa a colocação que Betty Bright faz entre dois tipos de fotografia. Um é a fotografia distribuída pela indústria cinematográfica de suas estrelas nos anos 40, que ela faz essa comparação. E o outro tipo de fotografia são as fotografias 3x4 de pessoas comuns, normalmente usadas como documento. O primeiro tipo de fotografia, no jogo de claro e escuro, carrega na composição e iluminação, selecionando e combinando os elementos necessários para criar uma realidade, ainda que para um receptor ingênuo parece estar apenas reproduzindo uma realidade. A segunda fotografia pode parecer, que é a 3x4, pode parecer a maneira mais objetiva de captar o real. No entanto, diz muito pouco da complexidade do ser retratado. E talvez por isso as pessoas se esforcem tanto nessas pequenas fotos, como diz Betty Bright, para aparentar e passar para a fotografia a imagem que fazem de si mesmas. Cabelos penteados, sorriso, leve ar de seriedade, queixo erguido, etc. Mas até mesmo essa segunda imagem, mais próxima do que seria uma personagem de documentário, por estar no mundo cotidiano, ao contrário da primeira, deliberadamente manipulada para transmitir um ideal de beleza e glamour, não pode ser confundida com a pessoa em si, que sempre será muito mais do que o que pode revelar um instante flagrado. Bom, claro, a totalidade de um ser nunca será captada num documentário. O que se pode ter são ângulos, facetas, recortes, ideias, silhuetas. Mas quais desses ângulos, facetas, etc., o documentário vai trazer à tona? Para a elaboração de uma personagem de documentário, mesmo que seja fragmentada, não basta o ser real como modelo. Interage com suas características e personalidade o imponderável da tomada.
tudo que pode influenciar o momento, como estímulos que podem potencializar determinados comportamentos. E a química com o realizador, que nesse tipo de documentário é muito mais determinante do que na ficção. Um exemplo. Em um documentário cuja personagem central é uma mulher na fronteira entre a loucura e a extrema miséria, que faz tratamento psiquiátrico e toma remédio controlado. Há uma cena em que, estimulada pelo álcool e por uma pergunta provocativa do neto, provavelmente ensaiada, ela tem um surto e esbraveja para deleite do sujeito câmera, que, entre planos e contraplanos, acentua a histeria da personagem que ajuda a criar. Que parte da pessoa Estamira é sublinhada na personagem que compõe Estamira, o filme de Marcos Prado, de 2004. Que facetas dela foram realçadas a partir de sua interação com o diretor. A aparente observação... por favor, Azuruba. A aparente observação do sujeito câmera, que como... Aqui é o plano contra plano dessa ceninha que eu descrevi rapidamente, de Estamira. A aparente observação do sujeito câmera, que como espectador de uma partida de tênis, verifica as performances de um campo e outro, não teria sido mais um elemento provocador do surto de Estamira. Produzir a mise-en-scène de si mesmo é uma forma de dominar o medo de ser observado na filmagem. É brincar com esse medo, como diz Comolli. Na elaboração da personagem de documentário, o sujeito que filma adquire importância crucial. Sua presença e seu sentido para o outro ou a outra pode deflagrar, potencializar ou inibir comportamentos, gestos, falas e valores na pessoa filmada, delineando contornos da personagem que se molda a partir dessa relação. A mise-en-scène da personagem surge, assim, da relação com quem filma. Omitir elementos dessa relação, como trechos entre um plano e outro da cena, por exemplo, mencionada aqui de Estamira, contribui na emolduração de certa faceta da personagem, cujo processo de deflagração nós não acompanhamos. Portanto, não é exagero afirmar que a personagem resultante de um documentário revela, mesmo que nas entrelinhas, muito mais de quem filma do que da pessoa filmada. É preciso voltar-se mais a isso, que parece trazer mais chaves. Pode-se sugerir que o efeito da interação entre esses dois sujeitos, quem filma e quem é filmado, seja similar à direção de atores na ficção. Como o Fernão Ramos diz, o outro corpo, aspas, né? O outro corpo, aquele que sustenta a câmera e está atrás dela, irá comutar criativamente sua expressão de sujeito da câmera pela expressão do corpo personagem que encena à sua frente, encarnando uma personalidade. Personalidade que não é a da sua pessoa em si, nem existe somente para o sujeito da câmera. É a de uma personagem que surge da tomada, transfigurada pela alquimia da representação que envolve a máquina-câmera, enquanto é lançada para o espectador. A esta comutação, diz o Fernão, no cinema de ficção chamamos direção de atores. Se é similar à direção de atores, certamente é de maneira própria, já que o que está em jogo é a simbiose entre personalidades e não técnicas puras de direção, a serviço de um roteiro pré-estabelecido, ou mesmo que seja de uma filmagem improvisada, onde o sujeito é ficcional e não decalcado do mundo real. Extraído do mundo real, mas não em forma de uma imagem qualquer, como seria uma imagem qualquer, uma câmera de vigilância, por exemplo. A encenação documentária tem densidade. A diferença, como diz Fernão Ramos ainda, está no corpo denso do sujeito da câmera, existindo através de si, câmera para o mundo e para a personagem. O sujeito filmado tem noção, em grau variável, do espectador, e é para ele que encena. Ao olhar para o sujeito da câmera, vê a expressão da figura que dirige suas ações, mas vê também, sobreposto nele, o espectador, ainda sobre Fernão. Bom, a montagem também é um elemento decisivo na composição da personagem de documentário.
ela tanto pode reforçar a personagem que o sujeito filmado elabora de si na tomada, quanto pode contrariá-la completamente. Um exemplo dessa segunda possibilidade é o que faz Um Lugar ao Sol, do Gabriel Mascaro, né, um filme de 2009. Nesse filme, os riquíssimos donos de cobertura que se esforçam em exibir certas qualidades, buscando criar personagens altruístas ou divertidas ou justas de si mesmo, né, não foram, na verdade, donos da criação final de suas personagens. Pela montagem, o filme os revela representantes de uma elite alienada, provavelmente o que eles não esperavam. Dessa forma, as personagens emergidas revelam mais explicitamente o caráter crítico do diretor. Outro aspecto relevante a destacar é o grau de centralidade da personagem no documentário. Nem toda personagem é central no documentário, claro. Há as que aparecem circunstancialmente, mas que, muitas vezes, deixam lastros marcantes, embora nem se apercebam das relações em jogo. Importante relativizar, portanto, esse protagonismo. Elizabeth Teixeira está no núcleo de Cabra Marcado para Morrer, o filme do Eduardo Coutinho, de 84. Tudo no filme se volta para ela. É para ela que convergem as histórias, os fatos. Mas nem só de protagonismos absolutos se alimentam os documentários. Às vezes, personagens de poucos instantes na tela se incrustam no documentário de tal maneira que marcam o filme em definitivo. Seja pela intensidade de sua presença na tomada, seja pelos significados de sua aparição. Um exemplo que para mim é muito forte, é esse menino de A Opinião Pública, filme do Jabô, de 67. Aquele que faz caretas e mímicas diante da câmera, enquanto seu provável avô, que é a personagem que justifica a cena, faz um longo discurso moralista. O garoto aqui, ele não está encenando para compor sua personagem. Ele está imbuído de qualquer noção do que representa o realizador e sua equipe. Para ele, esse é apenas um momento lúdico. Lhe interessa fazer gracinhas para pessoas estranhas que ocupam sua casa, sem calcular qualquer efeito que possam causar no eventual espectador. Isso lembra certo frescor da primeira vez, né, como Oli fala. Bom, feitas algumas considerações sobre a especificidade da personagem do documentário, pretendo me ater rapidamente, pelo limite do tempo, à discussão de personagens femininas nos documentários dos anos 60. Em poucos documentários brasileiros dos anos 60, estão presentes personagens femininas. Quando elas aparecem nesses documentários, geralmente elas ocupam condição secundária e de pouca relevância, subordinadas a uma personagem masculina. Nessa, que é a década da afirmação do cinema novo e do documentário dito moderno no Brasil, as mulheres dirigem ou co-dirigem 11 documentários, sendo 8 sozinhas e 3 em co-direção. Elas dirigem 11 documentários de um universo de 236 documentários feitos nessa década, de acordo com o catálogo documentáriobrasileiro.org. Essa baixa participação da mulher na direção, certamente, é um motivo para essa menor exploração da personagem feminina. Desde Cineastas e Imagens do Povo, Bernardet já identificava que nos documentários que correspondem à década de 60, abordados em seu livro, com exceção de A Opinião Pública, a figura feminina, como diz ele, é simplesmente obliterada. E ele dá o seguinte testemunho, ele diz isso no texto dele. Lavrador, Liberdade de Imprensa não fazem referência a mulheres. Todos os entrevistados são homens. Migrantes apresenta 2 mulheres, mas elas têm um papel subordinado a Sebastião e não aparecem no plano mais importante. Todas as entrevistas dominantes de maioria absoluta são com homens. Viramundo se detém numa mãe de santo, mas ela recebe pai Damião. E quando fala por si, exalta as virtudes do santo. Todos os autores dos filmes comentados até agora, diz Bernardet, são homens. Todas as vozes off são masculinas. Fecha aspas. As personagens femininas são poucas, mas elas existem. Poderíamos falar de maioria absoluta em Memória do Cangaço, por exemplo, mas por limite de espaço ficaremos só com Opinião Pública, que dos filmes canônicos desse período, é provável que seja Opinião Pública o que as personagens femininas tenham maior destaque.
Nesse filme, os rapazes, quase sempre nas ruas, em bares ou na praia, opinam sobre a situação do país, sobre o mercado de trabalho, economia, estudo, moralismo, serviço militar, saída com meninas, diversão, muitas vezes com humor e em tom de algazarra. As mulheres, sempre em ambiente doméstico, num deles um quarto com bonecas, falam de amor, paixão, relação com namorados, intrigas, fofocas e disputa por um homem, fincando padrões de comportamento que seriam próprios do universo feminino. No meio das moças que expressam suas opiniões sobre amor e paixão, uma mulher madura se destaca pela segurança com que fala, demonstrando domínio no assunto. Dentre seus rasos conselhos sentimentais, diz para as jovens com quem conversa, por exemplo, um trechinho que eu destaquei: Eu conheço moças que namoram rapazes, deixam os rapazes beijar e não gostam deles. Isso é que é carnal. Moça que gosta, fica em casa, esperando um telefonema, uma série de coisas. Para abordar a parte mais intelectualizada da classe média, o filme recorre a um rapaz e a uma moça universitários. Ele fala de assuntos amplos, questões existenciais, crise mundial, guerra do Vietnã. Ela, quase sempre sem encarar a câmera, fala sobre a situação da mulher. Ela, com bastante consciência, ela fala, vou abrir aspas para o trecho que a universitária vai falar. A vida que a sociedade oferece à mulher é uma vida muito monótona e uma vida que tende a se fechar, a se isolar do mundo, em que uma mãe de família lê um jornal e ela é incapaz de vibrar com o que se passa no mundo. E essa vida, as moças da minha geração não se interessam mais por ela. Sua fala funciona como uma introdução ao assunto da insatisfação da mulher com o papel que lhe é designado, como se verá nas cenas seguintes do filme. Numa delas, uma dona de casa serve os pratos do marido e dos 4 filhos crianças, enquanto ouvimos sua voz off, com o discurso inicialmente conformado com o seu papel de dona de casa e mãe, mas que logo desabafa. Acho minha vida chata demais. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, ir à praia de vez em quando, lavar e passar para o meu marido. Levantar de madrugada, quando ele chega das farras, botar comida para ele, isso não é vida. Estou com 25 anos. Quando chegar aos 40, nem sei o que será de mim. Acho que não boto mais nem a cara na janela. É uma cena de rara sensibilidade, que revela uma personagem comovente diante de um destino tragicamente desesperançado. Mas nas 2 cenas descritas a seguir, por Jabor, não é? Do filme dele, é indisfarçável o julgamento que se faz à conduta das mulheres abordadas. Uma delas é a artista da noite e uma mulher madura, que volta, aquela mesma mulher. São também 2 bons exemplos do efeito da montagem na construção das personagens. A única personagem feminina que se refere à independência econômica é a artista que trabalha em boate à noite e que, inicialmente, em voz direta para a câmera, ela diz: Meu sonho é um só. Conseguir... Peraí, não vou mostrar isso agora, não. Meu sonho é um só. Conseguir vencer na minha vida, honestamente, sem que ninguém me critique mais, sem que ninguém diga, ela trabalha em boate. O que para muitos é uma coisa ruim, mas se procurarem, no fundo de muitas pessoas, vão encontrar muita coisa boa, muita coisa pura, como é no meu caso. É o depoimento da artista. Só que o final da frase é dito em off, cedendo espaço à imagem da artista que começou olhando para a câmera, cede espaço para essa imagem onde ela, lenta e sensualmente, retira a meia fina e o sapato de salto altíssimo, como se estivesse revelando contradição ao se dizer pura e almejar uma vida honesta. A imagem contradiz, de certa forma, o que ela está falando. As personagens, em opinião pública, não são destacadas em suas particularidades e complexidades, como é de praxe nos documentários brasileiros nesse período, né? Mas, dentre as personagens femininas, a mulher madura é a que ganha mais destaque. Depois de muita conversa com as moças,
muitos conselhos, ela reaparece mais adiante, agora em seu próprio apartamento, em que certa desordem na cozinha, com algumas louças por lavar, garrafas na pia e rachadura na bancada, é bastante explorada pela câmera, que faz uma varredura lenta, realçando a sua decadência, né, da personagem, mas também parece lhe julgar como dona de casa desleixada. Depois de revelar que é separada, a mulher pede que a filha criança se aproxime. A menina se afasta, ao que a mulher repreende, parecendo se dirigir mais ao sujeito câmera do que à própria criança. E ela diz: quando você está só com a mamãe, você é toda carinho. Agora está me esnobando por quê? Eu não sou seu namorado? Eu estou falando exatamente com a entonação dela. Eu não sou seu namorado, sou sua mãe. Esnoba para o namorado quando crescer. O diálogo inapropriado com uma criança reforça a personagem fútil, cheia de conselhos a dar, mas que não é capaz de manter uma casa em ordem e educar adequadamente a filha. É como se o filme estivesse dizendo isso. A que tipo de personagem essa mulher pretende corresponder, de acordo com a relação estabelecida com o sujeito câmera? Na década de 60, dos poucos documentários dirigidos por mulheres, a gente poderia destacar A Entrevista, filme da Helena Solberg, que é de 66, onde praticamente todas as personagens são mulheres, mas eu não vou falar da entrevista hoje. Eu tenho falado dele nos últimos 3 anos. A partir da década de 1970, as mulheres vão dirigir muito mais. Em consequência, as personagens femininas vão ter muito mais destaque. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Gente, eu agradeço a tudo que a Carla agradeceu também, mas eu sou péssima com protocolo, então eu esqueci de dizer isso no começo da minha fala. Hola. ¿Y el control? ¿Esto se pasa así? No se lo mueves. Para passar para frente, é só apertar isso aqui, aí voltar isso aqui. Quer que eu passe? Tu me indica, eu passo, se quiser. Sí, ahí está. Okay. Bueno, hola a todos y a todas. Me tengo que presentar, ¿no? Bueno, bueno, mi nombre es Estela Maris Pogian. Soy profesora de la Universidad Nacional del Comahue y del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, que está en la Norpatagonia. Me doctoré hace bastante tiempo ya en la Universidad Nacional del Comahue, perdón, no me sé presentar, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora estoy haciendo estancias postdoctorales en distintas universidades y a partir del doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona empecé a trabajar con Roman Guber, que es un historiador, bueno, muy conocido por todos, y con el grupo de trabajo, ¿no? Y bueno, tengo 2 proyectos de investigación porque me encanta el tema del doppelganger y del doble. Entonces, bueno, uno que ya está por comenzar, que es sobre la imagen patagónica. Estamos en un grupo de investigación en la carrera de arte, y otro sobre la construcción transmedial y la ecología de los medios. Bueno, lo mío es un poco abarcativo, me cuesta los límites, por eso pregunté por los límites de la representación. Bueno, hay más para decir, ¿no? Pero bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar del cine latinoamericano. La idea es preguntarnos qué es el cine latinoamericano. Un poco aquella idea de André Bazin, ¿no? ¿Qué es el cine? ¿Qué es el cine latinoamericano? Y a partir de eso, preguntar un poco si el cine latinoamericano es la pregunta o el secreto de sus ojos. Bueno, ahí. Concebimos a la mirada como visión, anticipación, elección del plano, estética del encuadre, transposición,
exposición del pensamiento, de la narración y la acción. El título del escrito propone ese desafío, nos interpela. ¿Estamos frente a un interrogante? ¿Tiene respuesta o no lo tiene? O por el contrario, nos estamos enfrentando a un misterio. En todo caso, siempre estamos en los límites de la revelación. El título de la ponencia también juega con la temática del guión original y adaptado, o si se prefiere, la idea y su transustanciación. Refiere retóricamente a la novela La pregunta de sus ojos, de Sacheri, y a la adaptación de la película El secreto de sus ojos, de Campanella, texto fílmico de gran repercusión que, entre otros, analizaremos o citaremos en esta exposición. La palabra mirar y ver, su conceptualización, recorre también un largo camino desde las nutrientes filosóficas, literarias y cinematográficas. Las múltiples lecturas que supone una película, desde la crítica a los exhaustivos análisis académicos, conllevan discusiones de entramado psicológico y comunicacional. Los escritos de John Berger giraron en torno a los alcances de la visión en varios terrenos, y la crónica de su reciente fallecimiento reforzaron una y otra vez la amplia bibliografía que el autor propuso sobre la temática de la visión. Román Gubert abre su historia de cine en todas sus ediciones con una célebre frase de Goethe: el órgano por el que entendí el mundo fue el ojo. No podemos dejar de pensar e interpretar el universo a través de la mirada de Glauber Rocha, los postulados del cinema novo, el recordar aquello de una cámara en la mano y una idea en la cabeza. El Baiano daba en el clavo al plantear que la mirada nos propone mundos y nos procura universos. A lo que podríamos sumar la cita de Jean-Luc Godard, aquello de que el traveling es una cuestión moral, y así seguir enumerando. Si la época actual está vinculada a la hiperconectividad visual, el siglo XX se relacionó como ningún otro con el cine. En realidad, el siglo XX es el siglo del cine. Después ya se podría empezar a hablar del pop cine, ¿no? Movimientos que supusieron momentos privilegiados. Las vanguardias propusieron desde sus diversas perspectivas modos de ver el mundo y de representarlo. Sus realizadores no solo van a contentarse con hacer cine, sino que van a interpelarlo en el análisis. La Nouvelle Vague alimentó sus formas narrativas del menos pensado de los géneros audiovisual, del género periodístico. Fueron teorías eclécticas y luminosas, como momentos resplandecientes. Y ahí podríamos nombrar México, Chile, Bolivia, Cuba, etcétera, etcétera. Bueno. Las películas incluso se proyectaban en algún momento en fábricas, acompañadas de algún documental instrumental sobre la utilización de una nueva maquinaria, una tecnología preinformática que a su vez suponía un andamiaje mayor, porque en términos de Marshall McLuhan, la mirada se prolonga hacia otros componentes y extensiones del cuerpo. Voy a seguir pasando por ahí. El salto hacia el siglo XXI nos plantea otros retos. ¿Cuál es el lugar del cine en la transposición del mundo de la información a la del conocimiento? Otra vez la posible réplica puede encontrarse en los orígenes del medio y las vanguardias de estallido. El cine latinoamericano no ha sido ajeno a ese devenir histórico. Para acotar más la observación, esta ponencia intenta revisar ese recorrido mediante una experiencia más de tipo pedagógica. ¿Qué pasa en las aulas con las películas? El análisis requiere una visión fidedigna del espectro audiovisual latinoamericano. Cuando Marco Sius, en Historias del Cine, una odisea, describe la secuencia de Mario Peixoto, tengo que pasar porque... El límite detalla el momento en que una bella joven, desde lo alto de una montaña, observa a su alrededor y describe los movimientos de cámara, los fundidos, la sensación que el director transmite a través de la narración visual. Luego nos dirá lo que sucedió a la chica. Este breve relato nos provoca y nos intriga. Sin embargo, la poesía visual de Peixoto
citada en la serie televisiva, nos interroga sobre el cine de los pioneros y su relación con el cine actual, tanto del tratamiento técnico como de los posibles narrativos que abordan. En ese camino nos situamos para citar y situar al cine de nuestro continente. Una imagen vale más que 1000 palabras. Tanto Godard como en su Historia del cine, o Cosius en Historia del cine, una odisea, nos recuerdan que en cada plano de sus documentales esa frase. Mientras el primero aborda en su película una historia puramente visual, el segundo, en la serie de televisión de 15 episodios, nos lo va a mostrar de otras formas. Los múltiples fragmentos de las películas van desde los inicios del cine a la actualidad. Los parámetros que guían el entramado sobre arte y técnica están incluidos ahí. La técnica griega parece alcanzar su cenit en estas realizaciones. Los dos impactan y nos implican en sus narraciones al desear ver la obra completa en los fragmentos tanto que plantea Godard como Cossins. Un ejemplo más cercano lo presenta Rocha Daboa, de Enrique Rocha, y luego Anna Weiss de Piscini y Rocha. Durante la narración, los directores no se limitan a presentar referencias puramente descriptivas, por el contrario, nos llevan al centro del universo del realizador brasilero. El cine es imagen, poesía y transformación. En esa larga lista de revisiones del cine con inclinación pedagógica, nos encontramos frente a la vocación didáctica del medio. Se trata de la imagen audiovisual, deja de ser un complemento y pasa a ser su fuente. Lauro Zavala nos ha propuesto múltiples lecturas del cine. Basta citar sus análisis en torno a las secuencias cinematográficas. Ismael Xavier, por otro lado, nos advierte desde la teoría de la imagen sobre sus laberínticos acertijos. El pensamiento y la reflexión crítica del cine suponen observar las transformaciones actuales a la luz de las implicancias de la expansión del relato. Carlos Escolari, desde una perspectiva descriptiva, nos llama la atención sobre estas bifurcaciones en su célebre texto Narrativas transmedias, cuando todos los medios cuentan. Mientras el realizador Oliver Assayas nos advertía en el último Festival de Cine de Mar del Plata que el cine nos salvará del caos audiovisual. Otros directores amplían sus miradas en otras plataformas, como hace Guillermo del Toro, cuyas criaturas fantásticas se replican en varios medios. Se destaca también la visión visceral del realizador colombiano Carlos Moreno, quien junto a otros autores latinoamericanos nos introducen en las actuales vinculaciones del cine en las transformaciones tecnológicas. La perspectiva clara y crítica que Román Gubert pone en juego en el cine informatizado y cultura audiovisual y sus actuales trabajos sobre la realidad virtual no deja de sorprendernos toda vez que nos advierte sobre la significación de la imagen en el mundo contemporáneo. El autor recuerda en varias páginas de cine latinoamericano y rememora la época del cine de los estudios, así como de la de los años 60 y 70. Luego va a hacer un análisis en la última edición de algunas películas que destaca. Bueno, de la interpretación a la imagen. Voy a ver si sigo pasando. Bueno, hay en la pregunta de por dónde va, la pregunta hacia qué es el cine latinoamericano, ¿qué pasa con las películas que han sido muy industriales en algún momento? Bien, de la interpretación a la imagen. El título resulta capcioso. Debiera explicitarse al revés, sin signos de pregunta. Sin embargo, la interpretación de un ícono puede sugerir otra imagen. Esta es la verdadera vocación de la enseñanza. Hace tiempo que venimos reflexionando en torno a ella.
Y aquí es donde quería pararme un poco en torno a la figura de Fernando Birri y la importancia de Fernando Birri en el cine, y pasar unos fragmentos de Tiredier, que fueron una película muy importante para todo lo que va a ser el nacimiento del cine latinoamericano. Yo quiero pasar unos fragmentos de una película que se llama Soñar con los ojos abiertos, que explica algunas cuestiones de las que estoy planteando. ¿Puede ser? Y, por si fuera poco, empiezan a llegar no solamente de Tucumán o de Córdoba, sino de otros lugares de América Latina. Y llegan los dos primeros estudiantes brasileños de São Paulo, que son los que te digo, Vlado Gerso, un periodista del Globo, que hace televisión en el Globo. Lamentablemente, porque la historia tiene muchos ecos y reflejos, aparece colgado con su propia corbata una mañana en la cárcel de São Paulo, porque se había transformado realmente en un periodista televisivo con un gran coraje y con una gran capacidad de denuncia y de escucha de su denunciación. Y Maurice Capovilla, que en cambio pasa a ser un director de hermosas películas, de las cuales hay una, El Profeta do Fome, El Profeta del Hambre, que es realmente la quintesencia de lo que puede hacer nuestra realidad, surrealidad, si querés, y un cine que realmente, perteneciendo al mundo de la surrealidad, no sea su cine, sino todo su contrario. Ahora que acabó, de João, ele disse ao companheiro Manuel, tem compaixão, abre teu saco e me dá pedacinho de pão. Eu creio que a Escola de Santa Fé é a primeira grande influência, a grande e máxima influência do cine documental, nem cine documental brasileiro. Foi a presença de Fernando Birri, de sua escola, através de suas películas, que motivou uma grande parte dos cineastas jovens da época a hacer cine direto. O cine direto é trazido para o Brasil por causa de Tiredier. É a partir de Tiredier que se pensa um cine onde a voz do homem se passa através da câmera. Y cada uno pues. Bueno, esta película la usamos mucho para trabajar en las cátedras, porque en este caso, bueno, es un trocito que estamos escuchando, pero pasa por distintas historias del cine latinoamericano. La película se llama Donde comienza el camino, es de 2006, de Hugo Grosso, y detalla la vida del cineasta y su relación con las vanguardias latinoamericanas. Vamos a escuchar la otra parte. Sí. Bueno, lo que me importaba destacar es que Fernando Birri habla en la película del sentido crepuscular del cine. Aborda durante todo el tiempo la cuestión de lo fantástico en el cine, durante su desarrollo. Y bueno, no sé si ya está ahí. Es realmente el maestro del cinema latinoamericano. Mas a influência do Birri em todo o cinema latino-americano, sobretudo no cinema documental latino-americano e no cinema brasileiro, foi enorme, foi imensa. O Birri é um dos pais do cinema documentário brasileiro, o Birri é um fundador do cinema documentário brasileiro.
Quem é Fernando Birri? Quem foi Fernando Birri? Fernando Birri é uma pessoa genial. Ele não é um cineasta. O Fernando é um artista do mundo. Ele é um desenhista, ele é um criador, é um sonhador, é uma pessoa absolutamente fora do comum, do pessoal do cinema, uma pessoa absolutamente fora de tudo aquilo que a gente pode imaginar. E não se pode classificar o Fernando apenas como cineasta. O Fernando é um criador. Y acá está una de las cosas más terribles, que nos habían dicho, para no decir enseñado, que eran contradictorios, que eran incompatibles. Para mí uno de los grandes trabajos que yo tuve que hacer sobre mí mismo fue superar las falsas contradicciones. Poder decir que lo que intentábamos era un arte poético-político sonaba como una blasfemia. Es una blasfemia para la manera común del sentir y pensar de la gente tal como nos han enseñado a sentir y pensar. Pero es la verdad más profunda a la que hubiéramos podido llegar si hubiéramos trabajado un poco sobre nosotros mismos, destruyendo las capas que ocultan nuestra verdad como una cebolla. Y por eso también en mi metodología, la metodología del documental, que por otra parte para mí es una herramienta más para la construcción de otras dimensiones, ficción incluida y viceversa, realmente me pareció que todo esto no era sino tentativas de aproximación a una realidad que no es la realidad que ves a primera vista. Creo que lo que dice la experiencia de Santa Fe es que en cualquier de estas opciones, si uno hace un documental para analizar la realidad, para influenciar personas, para convencer personas, la poesía tiene que estar presente de cualquier manera, o sea, que tiene que hacer parte del lenguaje, que la poesía que está en la realidad, que puede estar en la belleza de la realidad, como también en la fealdad de la realidad, que esta poesía tiene que ser como una línea de conducta del cine que objetiva transmitir esa realidad. Creo que esta es la cosa más importante como contribución, como herencia de la experiencia de Santa Fe, es que de cualquier manera la poesía es como matriz del lenguaje del cine documental. Yo conocía. Bueno, a mí me interesaba mucho destacar toda la cuestión del misterio que trabaja y la cuestión poética de Fernando Birri, que aparece en varias de sus películas, pero sobre todo en Tiredié y en esto que recoge Hugo Grosso, en donde comienza el camino. Tiredié es el título del mediometraje realizado por Birri en el marco de los trabajos audiovisuales de fines de los 50. El filme, llamado Película Encuesta o Cuesta Social Filmada, relata la historia de varios niños humildes que se ganan la vida recogiendo monedas que los pasajeros del tren le tiran al pasar. El tono coral de la cinta nos lleva a conocer a distintos personajes de cada familia que vive en las afueras de Santa Fe, en Argentina. El filme habla con una toma cenital de la ciudad capital, plagada de datos estadísticos sobre el lugar. Luego nos adentra en el tiempo y espacio de la barriada. Cuando vemos Tiredié es imposible no pensar en Las Urdes y Tierra sin Pan, de Luis Buñuel, o en la secuencia del tren en Milagro en Milán. La propuesta estética de la película retrotrae a esas películas y también su narración, mensaje y contenido. Lo relevante pasa por la interpelación al espectador que la realización propone en sus escasos minutos. Es considerada una obra fundacional del grupo de cineastas santafesinos y obra emblemática del cine latinoamericano. El cuerpo central del relato de Tiredié está constituido por los testimonios de los habitantes del barrio del Puente, principalmente los chicos que se acercan todos los días a las vías del ferrocarril Mitre para vocear su Tiredié
y hacerse con las chirolas que les tiran los pasajeros, además de una práctica económica que contribuye de manera decisiva a la subsistencia de los chicos y sus familiares. Es una cita de la sinopsis, ¿no? La película estaba narrada por sus protagonistas, pero por problemas de sonido sus voces fueron reemplazadas por dos registros de grandes actores del cine argentino, María Rosa Gallo y Francisco Petrone. Esta situación en el tiempo reforzó el carácter original y surreal de la encuesta filmada. Cada secuencia supone una historia que resulta un pozo sin fondo para el análisis. En ese sentido, como trabajo didáctico, solemos recurrir al visionado como mínimo 3 veces de la película. Luego los estudiantes seleccionan un grupo de secuencias para interpretar y analizar. Desde el análisis narratológico y estético, las diferentes selecciones alimentan el debate y proporcionan observaciones siempre distintas. Una de las más ocurrentes estuvo dirigida a pensar en un regreso al lugar de la realización de la película para saber qué sucedió con sus personajes. Bueno, me queda mucho tiempo, muy poco tiempo, 5 minutos, o sea que es mucho tiempo. Bueno, entonces no puedo seguir comentando todo lo que había analizado, pero quedará para las lecturas. Para ir cerrando con estas cuestiones, para ir sintetizando, voy a ir a la otra película. A mí lo que me interesa mucho de las películas de corte muy realista es ver lo que pasa con las situaciones de tipo fantástica. Por eso ponía en El secreto de sus ojos una imagen que es la imagen del tren. En la película, tanto Tiredier como en El secreto de sus ojos, en las dos películas aparece la figura muy presente de un tren, tan en una como en otra. En el caso del secreto de sus ojos, no sabemos si esa imagen que aparece en el comienzo de la película realmente pasó o no pasó. Por eso puse una frase de Safon, del escritor catalán, que dice, solo recordamos lo que nunca sucedió. Y creo que eso es lo que también nos pasa un poco en el cine. Muchas veces recordamos lo que nunca sucedió. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es lo que nos pasa a nosotros con las películas. Bueno, con esto cierro y agradezco a ustedes y por supuesto a la gente de la organización que me invitó. Muchas gracias. Bom, então agora dentro dessa mesa coletivamente gestionada, a gente vai passar para as considerações da plateia. Só fazer um reparo, quando o Orlando Senna fala o tempo todo em polícia, ele está falando em política, né? A palavra é política, ele talvez tenha pensado no policy inglês, mas a palavra é política, que muda muito o sentido do que ele está dizendo. Tá. Sí, me quedaron muchas cosas por decir de lo que estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, del cine ensayo, de la relación de Godard con Pino Solanas también, por la cuestión del ensayo cinematográfico, de la cuestión de la palabra autor y de la palabra política. Quedaron un montón de cosas, porque uno empieza a hablar y trata de apurarse por el tiempo que tiene y obviamente puse la parte más ligada al cine de Brasil y todo para que ustedes me hagan devoluciones y así alimentarlo en las clases. Sí, una pregunta para Carla y Marina, a ver si pueden hacer como una reflexión, que es un poco lateral al tema central de sus exposiciones, pero que tiene relación. ¿Cómo se explica esta ausencia de
de la figura femenina o el personaje femenino y de las cineastas femeninas, mujeres, en el cine brasileño y en el cine latinoamericano durante los 60. O sea, ¿por qué, si es tan prolífero el cine latinoamericano de los años 60, hay que esperar tanto hasta final de la década o inicios de la siguiente para encontrar una actividad de mujeres cineastas, cuando en realidad uno podría decir que en muchos espacios donde los sectores medios tienen lugar, como podrían ser los sectores medios que hacen cine, la mujer ya tiene un lugar en los años 60. La pregunta intenta proponerles una reflexión que no solo sea la evidente, digamos, sociedad patriarcal y el machismo existente, por supuesto, ¿no? Digamos, es una pregunta completamente genuina, me la hago y cuando quería comentar esto, cuando hicimos el libro que presentamos ayer, uno de los capítulos que a mí me interesaba hacer era el lugar de la mujer en las cineastas mujeres del 68 latinoamericano. Y discutimos mucho con Nina, porque yo le propuse a ella que lo hiciese y finalmente no lo pudimos hacer porque había que irse mucho del 68 hacia adelante. Cuento esto porque me parece que tiene mucho que ver con la pregunta, ¿no? Es decir, no podíamos traer al 68 para encontrar un corpus suficientemente grande, y aunque el 68 se extendiese hasta el 70, tampoco lo encontrábamos. Entonces, por eso mi pregunta, para mí es algo que... Mais alguma? Para juntar, que é melhor juntar. Né? Posso? Alguém vai falar? Não, eu só ia falar se alguém queria fazer mais alguma pergunta para... Oi, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Célia. Eu fiquei pensando o que a Carla falou da ausência de personagens femininas de documentário ser a consequência da falta de documentaristas femininas. Mas eu acredito que os dois são consequências do mesmo fato, como ele falou, da sociedade patriarcal, pela exclusão da mulher na vida cultural. Uma coisa de 100 anos atrás não existia mulher participando. Então, eu vejo os dois como, não um como consequência do outro, mas os dois como consequência da nossa sociedade. Só esse comentário para acrescentar aí. Obrigada. Por que existem, não é, também? Eu acho que essa questão, Mariano, não é? Por que existem poucas mulheres no cinema, sejam diretoras, sejam personagens. É uma pergunta também, porque no cinema brasileiro, a gente pode contar 8 filmes feitos de ficção, longa-metragem de ficção no Brasil, feitos antes dos anos 60. Nos anos 60, justamente o período que o cinema brasileiro atinge um ápice, talvez, assim, não é um momento muito relevante no cinema nacional, o cinema novo indo para o exterior, enfim, cineastas sendo reconhecidos e tal. É justamente a década em que praticamente não tem nenhum longa-metragem, por exemplo, para a gente falar do longa-metragem, que é o formato mais comercial, né? Existem documentários, mas eles não têm visibilidade, eles não ficaram para a história. As mulheres fizeram filme nos anos 60 e mais ainda nos anos 70. Mas esses filmes não estão inscritos. Eles não estão na história do cinema brasileiro. Essa história não está contada. Muitas vezes ela é citada, algumas vezes é citada, mas tem alguns filmes que são extremamente emblemáticos, e um deles é a entrevista, que é da Helena Solberg, a cineasta que a Nina falou, que é um filme que é um escândalo, e ele não existe para a história do cinema que está escrita, praticamente. A gente está sentindo isso, inclusive, a gente está reunindo pessoas que estão estudando cinema, pessoas que estudam o cinema brasileiro, e a gente sugeriu, a gente
provocou que elas escrevessem na perspectiva das mulheres. E a gente está organizando um livro que vai ser publicado daqui a um mês, que é justamente um esforço da gente contar essa história que está um pouco ainda a ser contada, mas que elas são menos, mas que elas existem. Né? Acho que isso existe uma constatação geral, né? Que elas são poucas, e a resposta de por que elas são poucas é extremamente complexa. De fato, a denúncia de uma sociedade machista e patriarcal não resolve, inclusive porque a gente vai ter diferenças significativas dentro dos países latino-americanos. E aí é impossível não fazer o diálogo interno dentro do que é a cinematografia de cada país. E o que eu observei nas minhas pesquisas é que quanto mais consolidada e industrial essa cinematografia é, menos mulheres diretoras aparecem. E também fazer um diálogo disso com a sociedade como um todo. A gente vai ter o voto feminino acontecendo em décadas muito diferentes, a lei do divórcio acontecendo em décadas muito diferentes, ingresso das mulheres de uma maneira mais significativa no mercado de trabalho, também isso é muito diverso entre si. Então, em termos latino-americanos, a resposta para essa pergunta a gente acabaria tendo que fazer um pouco o que tu fez na tua apresentação, nessa articulação regional, nacional e, inclusive, transnacional. Mas, de fato, a gente vai ter as mulheres começando a dirigir nos anos 60 de uma maneira mais expressiva, e esse movimento ocorrendo primeiro em países que não tinham uma cinematografia mais forte. Quanto mais estruturado isso é, menos essas mulheres aparecem. Se dá para falar em algum tipo de padrão, né, esse é um padrão bastante triste que a gente encontra com todos os problemas que essa generalização traz. Em relação ao teu comentário, eu acho que a gente é complicado falar sobre isso, porque é inegável que mulheres na direção estão fortemente relacionadas com mais personagens femininos. Se a gente fizer uma pesquisa na cinematografia de todos os países, a gente vai verificar isso. Todas as pesquisas sobre cinematografias latino-americanas, pesquisas sobre cinematografia estadunidense, europeia, isso vai aparecer. E não só de personagens, como também de mais mulheres na equipe por trás das câmeras. Mais fotógrafas, mais produtoras, mais roteiristas. Então, isso está correlacionado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não essencializar isso, que eu acho que é um risco que a gente corre. Então, isso tem correlação. Uma mulher na equipe, em um posto de comando, seja na produção, seja na direção, tende a trazer mais mulheres para a equipe, e, se for na direção, no roteiro, isso tende a dar uma presença maior para as mulheres, mas tem que tomar também muito cuidado quando a gente faz esse... Não estou falando que foi o que tu fez, né? Mas foi o que eu tentei trazer um pouco. Claro que eu não acho que seja coincidência que as mulheres tenham um destaque grande num tema que é guerrilha, tanto no filme da Lúcia quanto no filme da Helena, no momento em que outros filmes são feitos sobre temática semelhante, né, erupções que estavam acontecendo na América Central, e que vários deles trazem as mulheres só assim passando, mas não fala, por exemplo. Claro que isso não é por acaso, mas também eu fiz aquela ressalva no final para tomar um cuidado para a gente não associar. Então, se é uma mulher fazendo, vai ter mulher falando, vai ter uma representação bacana, vai ter uma preocupação em estabelecer outros tipos de relação dentro do set. Então, é um terreno meio pantanoso isso. Obrigada. Não, é para Carla. Quando você mostrou aquela imagem, né, que você chamou a atenção da moça da boate, né, que a imagem contradiz o que ela está dizendo. Quer dizer, isso é o quê? É resultado do quê?
Quer dizer, é o Jabor que, quer dizer, é o diretor que constrói isso, quer dizer, aí não é porque você está falando da invisibilidade da mulher, né? Estamos falando disso, quer dizer, seja ela então do lado de trás e do lado, né? Do lado da frente, né? E aí, por exemplo, as mulheres, né? Num protagonismo, e aí quando ela diz alguma coisa decente no caso aí, porque já é tomada por alguém que é... O filme também parece tomar um ponto de vista negativo, a imagem aprofunda, né, o olhar masculino, sei lá. Aí eu não... Né? Você que vai responder. Posso fazer caminhando e perguntando? Caminhando e se vocês conhecem algum grupo ou alguma autora, ou alguém que já está pesquisando, aplicando uma crítica feminista ou mulherista à cinematografia latino-americana. Só efeito de pesquisa. No era un comentario en relación al comentario también de Mariano para ayudar a problematizar este tema, del cual no tengo una respuesta para nada cerrada sobre eso, pero me parece interesante que en realidad, mirando muy abuelo de pájaro, las mujeres que encontramos realizando cine en los 60, me parece que están más asignadas en el terreno experimental, como Narcisa Hirsch, como ejemplo más emblemático. Y pensando un poco en el terreno también uruguayo, que conozco que las pocas mujeres que estaban realizando cine también estaban pensándose más en el terreno experimental, creo que también es un campo que permite, digo, es un ámbito del cine experimental que permite ser una práctica donde no hay, es más solitaria. Creo que parte del problema es cómo esas mujeres se integran en una práctica muy vertical, donde puede ser que estén participando en muchos roles, pero queden subordinadas, por lo mismo que estamos diciendo. No queremos caer otra vez en la sociedad patriarcal, pero en principio estamos en esa figura de roles que genera el cine, está ahí presente. Explicando un poco lo que estaba planteando Mariano, digo que las mujeres en los 60 tenían una participación importante en literatura, en música, en artes plásticas. Es el cine en donde encontramos esa ausencia. Creo que en principio, me parece interesante pensarlo en relación a qué pasaba en ese espacio de producción. Lo digo también, hablando de lo que decías, Nina, de los equipos, me llamó mucho la atención en la película que hizo Lucía Jacob sobre la Cinemateca del Tercer Mundo, que había un montón de mujeres que estaban hablando de cómo participaban y cómo cortaban película y cómo hacían eso. Mujeres que nunca han sido nombradas, ¿sí?, por todos los relatos que hablan sobre la Cinemateca del Tercer Mundo. ¿Dónde estaban? Si se encuentran los grupos y aparecen. Me parece que ahí tiene que ver, yo creo que tiene que ver con parte de cómo se plantea ese universo jerárquico en la producción cinematográfica. Perdón, para abonar a lo que dice Mariana, el caso, el caso mexicano es muy significativo, decía Nina, es una industria muy fuerte. En la literatura, en la música, en la pintura vemos un montón de mujeres insertadas, y en el campo cinematográfico no hay ni una. No, las pocas que entran son casos muy marginales. En los 70 es otra cosa, hay un despegue enorme, pero para los 60 ninguna mujer está dirigiendo, las que están son maquillistas, scripts, más o menos los mismos roles. Pero aún hoy en los sets, si uno va a un set, la cantidad de mujeres sigue siendo muy pequeña y más o menos están en los mismos roles. Hoy hay cinefotógrafas, hoy hay, en el mundo del guión y de la realización y la producción es otra cosa, pero en la talacha, en la tarea física de la producción, son, me parece, todavía pocas. Gracias. Não, é para a Estela. Porque como correu, eu não entendi o fim. Você começa com a mirada, a questão do olhar, e depois você passa pela poesia que está inscrita na realidade e que um certo documentário recupera.
I? Faltou o I, onde isso... Sim, queria que você... Você não deu para fechar. Aqui. Sí, no tengo que leer, pero bueno, a veces leo porque si no... Claro, lo que a mí me parece el documental y la otra película también, la del secreto de sus ojos, lo que tienen es que tienen primero un trabajo de expresión plástica, que creo que eso transmite, bueno, te pueden decir que sos muy esteta con esto también, ¿no? Pero no va por ahí la idea, sino que transmiten unas sensaciones que provocan mucho. En el caso de la película que refiere a Tiredier y a todas las películas del cine latinoamericano, son un montón de directores. Tenía por ahí unas fotos para mostrarles, después si no les muestro la caja de la película. Él constantemente lo que hace es, Fernando Birri, hablar de los manifiestos que venían con las películas de los 60, 70, acompañadas de manifiestos. Es más, la película nosotros, de Hugo Grosso, la trabajamos con otro texto que es Soñar con los ojos abiertos, en las lecciones de Stanford, que da Birri en Stanford, ¿no? Entonces, es lo poético, lo crepuscular y sobre todo... ¡Ay, apareció el maestro! Y lo que él va contando es cómo va pasando la poesía, lo misterioso, descontracturarse, todo lo fantástico que hay en el cine. Hay una parte que habla de la cuestión histórica, que él en su exilio se sintió muy mal. Pero cuando va con Pino Solanas a ver la hora de los hornos, en el exilio también, recupera y se da cuenta que la vida no es una línea recta, sino que toma un poco la idea de San Ginés, que la toma de los pueblos originarios, de que el futuro está en el pasado. La noción de... Él recalca constantemente, vuelve a configurar la idea primera que tenía, del ideal poético, de las películas, de lo lírico, de lo político. Y después habla mucho, hay otra parte que no pude pasar, que es la que quedó, por eso Birri apareció ahí en el momento, que dice cómo definimos el nuevo cine latinoamericano. Era eso, era por ahí. Y algo con respecto para interactuar con ustedes, es un trabajo fundamental que tenemos que hacer de recuperar la cuestión de la mujer en el cine. Y a mí me gustó muchísimo lo que comentaron y el debate que se está armando en este momento, pero por ejemplo de las mujeres en el montaje, el trabajo del montaje que durante mucho tiempo hicieron las mujeres por el tema de que las manos eran más suaves en el fílmico. Entonces preguntarse dónde estaba aquel montaje del 68 puede ser una... Y acá también me quedó una parte para hablar de Lita Stanti, que quedó al final, quedó para decirlo. No sé si te contesté, Nico, pero... Bom, começando pelo que a Mariana falou, acho que realmente em outros campos vai ser... Em outros campos do próprio cinema, né? Como, por exemplo, o cinema experimental, a gente vai encontrar mais mulheres. E aqui falando de alguém que pensa, principalmente mulheres no Evocine, na América Latina, não tanto mulheres em geral. Então, tem algumas mulheres que já faziam cinema nesse momento, que acabam não entrando na minha pesquisa, mas que eu acabo passando por elas de um jeito ou de outro. Em relação ao Evocine, acho que a gente tem que olhar para a esquerda latino-americana naquele momento e como se relacionava com o tema do feminismo e da especificidade das lutas femininas. Então,
embora o Marx e o Engels, e depois o Engels, somente tenham se dedicado a desenvolver esse tema e a teorizar sobre a opressão das mulheres, se colocando como vozes contra o antifeminismo proletário. E a Segunda Internacional, já há muitas décadas, tem aprovado que cada partido tivesse o trabalho com as mulheres, que se organizasse as mulheres. Nos anos 60, não era assim que a esquerda latino-americana funcionava, não era esse tipo de mentalidade. Muito pelo contrário, no caso das brasileiras exiladas dos anos 70, os grupos que foram organizados de mulheres na França sofreram retaliações, inclusive ameaças de que, se as mulheres não deixassem de frequentar aqueles grupos, perderiam o auxílio financeiro que era dado a essas famílias. Então, acho que esse é um componente importante também para a gente entender a questão da ausência das mulheres, aqui especificamente no Novo Cine latino-americano. E todas essas manifestações artísticas, culturais, que as mulheres estavam mais presentes, são atividades que não envolvem chefiar uma equipe e não envolvem lidar com uma tecnologia de ponta. E aí a gente tem que pensar para fora do cinema o quanto as mulheres são ensinadas a chefiar equipes e incentivadas a ir para áreas técnicas, a não ser, por exemplo, aí cortar e colar, porque aí é associado com a suavidade da mão, é associado com o perfeccionismo, os detalhes que supostamente seriam características femininas. Então, que técnica que é valorizada no cinema, né? Quem é valorizado e quem entra para a história, que é uma questão que se coloca para a história do cinema no geral, não só para a história do cinema das mulheres. E aí, partindo rapidamente para outra pergunta, sobre bibliografia sobre isso. Eu não sei onde é que ela... Tá. Bom, depois eu passo para ela, então. Bom, a dançarina, Sheila, quando ela está... Bom, o que eu quis demonstrar com aquela contradição, não é, do que ela fala e aquela a voz off dela com a imagem, enfim, que é um resultado da montagem. Na verdade, eu estou falando da relação personagem, a relação que existe entre quem filma e quem é filmado. Eu vinha construindo esse pensamento, de quem filma e quem é filmado. E, claro, quem está dirigindo é o jabó, uma equipe provavelmente masculina, etc. O que eu estou querendo chamar a atenção, é como essa relação ela é determinante naquilo que a gente vê, naquela personagem que vai estar sendo apresentada ali. Quando é claro que um homem ele tem, não é porque o Jabor é assim, quer dizer, poderia ser uma mulher estar dirigindo aquilo e também acabar naquilo, mas provavelmente talvez a probabilidade seja menor pela experiência da mulher, é a condição de ser mulher, não é? A condição feminina. Ela te dá algumas experiências que provavelmente a forma que ela vai estabelecer de relacionamento com a outra pessoa é diferente de um homem que tem outras experiências na sua vida. Eu não estou dizendo que assim, o homem tem um olhar machista sempre. De jeito nenhum. Isso passa bem longe do que eu estou pretendendo falar. E eu estou chamando a atenção porque nos anos 70, que eu não cheguei lá, as mulheres elas vão produzir mais. Apesar de que nos anos 60 a gente tem o grande filme da Helena Solberg, que a gente está conhecendo há pouco tempo, né, que é a Entrevista, que praticamente todo o filme ele é feito com mulheres. Né? Quase todas as personagens são mulheres. Todas as personagens são mulheres. Só nos 2 últimos minutos é que ela é outra história. Mas o filme centra onde as mulheres são protagonistas, os assuntos são ligados diretamente aos interesses dela, ou seja, porque a relação que ela estabelece também é o interesse dela, que vem da experiência dela ser mulher. É a condição feminina dela, né, naquele momento, que resultou naquele filme. E, a partir dos anos 70,
as mulheres vão passar a dirigir mais, apesar de que elas existiam, era em número bem menor, continuam sendo em número bem menor. Se a gente coloca assim, tem aquele site que eu fiz parte aí da criação dele, não é? Que é documentáriobrasileiro.org, que com 2 cliques você coloca mulheres dos anos 60 que dirigiram, aí você aparece a relação, quer dizer, aparece só a relação, que é isso aqui. Nos anos 70 já aparece muito mais, né, de mulheres. Mas a questão que você colocou é a mulher, né, o ponto, pelo menos, né, importante, é como é que ela está sendo colocada diante da câmera. Não estamos falando de quantas mulheres dirigiram. Não, eu estou te falando isso porque quando eu fiz o comentário daquela cena, na verdade, eu queria chegar aqui. Como é importante que as mulheres dirijam mais, para que essa demonstração das personagens elas sejam mais equilibradas, que a gente tenha o ponto de como é que aquela dançarina é para o Jabot e como ela seria para Helena Soberg, por exemplo. E nos anos 70, isso vai ser muito importante, porque tem um acontecimento que é a ONU, ela determina que 1975 seja o Ano Internacional da Mulher. E depois ela prorroga isso e estabelece a década inteira. 75 a 85 vai ser a década da mulher. E isso provoca uma série de efemérides, né? A ONU vai provocando, e as mulheres e os movimentos organizados, e que elas são incentivadas a produzirem mais. Então, isso não só no cinema, mas o que me interessa é o cinema, mas isso em outras artes, em outros setores que nem são das artes, enfim. As mulheres têm um certo protagonismo maior nos anos 70, a partir dos anos 70. Isso a gente vê, inclusive, em programas televisivos, Malu Mulher. Enfim, e várias outras coisas. E, assim, só mais uma coisinha, por exemplo, nessa história, e claro que as coisas não evoluem, que a gente talvez esteja numa evolução, já tenha passado dos anos 70 para cá, para um período, né, de um pico para baixo, assim. O cinema de Pernambuco, que é um cinema tão falado, valorizado ultimamente, né, nos últimos anos aqui no Brasil, que vem com esse vigor, com essa coisa nova, pulsante, etc., que gera críticas e olhares mais especiais e tal, é de se imaginar que houvesse mais mulheres. E tem mulheres que produzem várias coisas, mas longa-metragem, que dão mais visibilidade, que vão para grandes festivais, você não vê nenhuma mulher dirigindo. Mas sabe quando foi que a primeira mulher dirigiu um longa-metragem em Pernambuco? Chuta. Não, no período recente, né? 2013. Tem 2013, anteontem, ontem, né? Que tem um artigo que é da Daiane Dantas, que ela conta a história desse livro, enfim, e ela que vai estar nesse livro, né? Que ela vai estar falando dessa indústria lá, que as mulheres participam, são de iguais, estão ali lado a lado com os caras, né? Com o Cláudio Assis, com todo mundo. E os outros, mas elas foram dirigir em 2013. Bom, obrigada.